Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula será por aqui e nós vamos dar sequência, e na verdade nós vamos encerrar o assunto que a gente vem vendo desde a semana passada, que é ótica geométrica. Apenas a título de recordação, né? Nós passamos pela introdução e vimos que a luz é uma forma de energia que se propaga em ondas e sensibiliza os nossos olhos. Também vimos que a luz se propaga através de ondas eletromagnéticas e que nós podemos representar aí ondas que têm a mesma velocidade, porém com frequência e comprimento de onda diferente, como vocês podem observar. Também vimos o espectro eletromagnético e destacamos esse trecho aqui entre o infravermelho e o ultravioleta, que diz respeito ao espectro visível de luz. Também vimos a fórmula da velocidade da propagação das ondas eletromagnéticas. Vimos também que o ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Também aprendemos que existe luz monocromática e policromática, sendo que a luz monocromática é composta por luz de mesmo comprimento de onda, enquanto que a policromática é composta por luzes de vários comprimentos de ondas. Também aprendemos sobre as fontes de luz, né? Os corpos luminosos são chamados de fontes primárias de luz e os corpos iluminados são chamados de fontes secundárias de luz. As fontes primárias se dividem em incandescentes, que são aquelas muito quentes, né? E luminescentes são aquelas que não são tão quentes assim. As luminescentes se subdividem em fosforescentes e fluorescentes. Também aprendemos que a luz se propaga por meio de raios, né? E nós podemos ter feixes de raio, né? Feixe convergente, feixe divergente e feixe paralelo. Esse feixe paralelo também é chamado de cilíndrico, enquanto que os feixes convergente e divergente também são chamados de cônicos. Os meios de propagação da luz, que são o transparente, o translúcido e o opaco. Também aprendemos sobre os fenômenos ópticos, né, que são reflexão, refração e absorção. A reflexão luminosa pode ser regular ou difusa. A cor de um corpo depende de alguns fatores, como a luz refletida difusamente pelo objeto, a sensibilidade dos nossos olhos e o tipo de luz que incide sobre ele. Nós temos aqui esses exemplos para mostrar. Na sequência, também aprendemos os princípios da ótica, o princípio da independência, o princípio da reversibilidade e o princípio da retilineidade. Estudamos a câmara escura, né, como vocês podem ver, e a fórmula que associa, que relaciona a altura de uma imagem de um objeto com suas distâncias em relação ao orifício. Aprendemos sobre sombra e penumbra. Se você tem uma fonte de luz pontual e um anteparo, você consegue formar uma sombra. Se você tem uma fonte de luz extensa e um anteparo, você consegue formar sombra e penumbra. E finalmente aprendemos sobre os eclipses, né? Sobre o eclipse solar e sobre o eclipse lunar. Agora nós vamos passar para os nossos exercícios. Estou na página 102. Vou fazer a questão número 8. O vidro escurecido, ou melhor, os vidros escurecidos com película refletem muita luz e deixam passar uma pequena parcela através deles. Carol, com seu carro de vidros fechados e escurecidos, dentro do limite permitido pela lei, com 45% de transparência, parou em um semáforo, quando Lucas, em sua moto, em um dia claro, para ao seu lado e tenta observá-la. A maior parte da luz que atinge os olhos do motociclista provém da luz. Será que a maior parte da luz provém da luz interna ou da luz externa? Nós temos aí duas alternativas falando de luz interna e duas alternativas falando de luz externa. Como vocês sabem, os corpos que estão internos ao veículo, nenhum deles foi mencionado que emita luz própria, portanto não pode ser interna.
Nos resta ainda duas alternativas, a alternativa B e a alternativa D. A alternativa B diz que é externa, refletida pelos vidros do carro. E a alternativa D, externa, emitida pelos vidros do carro. Os vidros do carro não formam uma fonte primária de luz, portanto, eles não podem emitir, só podem refletir. Por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa B, externa, refletida pelos vidros do carro. Espero que tenham entendido. Passemos agora à próxima questão. A questão 7, né, diz o seguinte: suponha que um grande espelho foi fixado na superfície da Lua. Para que se pudesse realizar experimentos para medir a distância entre a Terra e a Lua, foi emitido então um feixe de laser da Terra, que é captado após 2,56 segundos. Desconsiderando-se os movimentos da Terra e da Lua e sabendo-se que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, determine a distância entre o nosso planeta e o seu satélite natural. Pessoal, gostaria de chamar a atenção de vocês para o tempo. Esse tipo de questão, apesar de ser muito fácil, surpreende alguns alunos que ficam desatentos à informação importante. O 2,56 segundos é o tempo que o laser leva para ir e voltar. Então, nós só podemos usar o tempo só de ida, que é a metade. Se são 2,56 segundos para ir e voltar, apenas para ir, 2,56 dividido por 2 dá 1,28 segundos. Percebendo a pegadinha do tempo, agora é só aplicarmos na fórmula da velocidade. Velocidade igual a distância sobre o tempo, isolando a distância, nós vamos ter ΔS é igual a V vezes ΔT, e agora só precisamos substituir, até porque as unidades de medida estão harmônicas, quilômetros por segundo e o tempo em segundo, então perfeito. Substituindo, no lugar da velocidade eu coloco 300 mil, e no lugar do tempo eu coloco 1,28. Multiplicando 300 mil por 1,28 vai dar 384 mil quilômetros. Então, esta é a distância média da Terra à Lua. Eu falei distância média porque, devido a mudanças de posições entre a Terra e a Lua o tempo todo, essa distância vai se alterando também, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Bom, vamos agora à questão número 10. É uma questão que não precisa de cálculo, né? É uma questão que você só precisa averiguar as informações que você aprendeu na nossa aula teórica. Se numa sala de aula, se numa sala perfeitamente escura, iluminarmos a bandeira brasileira com luz amarela, iremos vê-la. Se vocês recordarem o que vimos na nossa aula, um corpo que tem uma superfície de certa cor só consegue refletir luz daquela cor. Luz de outra cor ele não consegue refletir. Quando você incide com a luz de outra cor na superfície, você consegue ver um corpo preto, né, escuro. Agora, se a superfície for branca, como o branco é uma luz policromática, né, aí ele consegue refletir qualquer cor. Então, se você incidir uma luz amarela numa superfície branca, ele também vai refletir o amarelo, ou numa superfície amarela para refletir o amarelo. Em qualquer outra superfície, a gente vai ver um corpo escuro, um corpo negro, né? Como a bandeira brasileira tem 4 cores, vamos lá. Quando incide sobre o verde, o amarelo no verde não pode ser visto, portanto, nessa parte fica preta. Quando incide sobre a cor amarela mesmo, aí amarelo no amarelo pode ser visto amarelo, então tudo certo. Quando incide no azul, a mesma coisa do verde, você vai enxergar a parte escura, uma parte preta. E quando incide no branco, aí você também vai enxergar amarelo, porque o branco tem na sua composição, entre outras cores, o amarelo. Portanto, ao incidir uma luz amarela na bandeira brasileira, as cores que você vai enxergar é amarela e preta. Ok? Alternativa A. Bem, passemos agora à próxima questão. Questão número 16 diz o seguinte: as medidas astronômicas desempenharam um papel vital para o avanço do conhecimento sobre o universo. O astrônomo grego Aristarco de Samos determinou a distância Terra-Sol e o diâmetro do Sol. Ele verificou que o diâmetro do Sol é maior que o da Terra
e propôs que a Terra gira em torno do Sol. Para determinar a distância Terra-Sol, que nós vamos chamar de ds, Aristarco mediu o ângulo alfa formado entre o Sol e a Lua na situação mostrada na figura a seguir. Sabendo que a luz leva 1,3 segundos para percorrer a distância Terra-Lua, que nós chamamos de dl, e que medidas atuais fornecem um valor de alfa igual a 89,85 graus, calcule ds, ou seja, a distância do Sol, né? Aí nós temos a figura ilustrativa e temos ainda os dados da questão, que é a velocidade da luz, que é de 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, e que o cosseno de 89,85 é igual ao seno de 0,15, isso é normal, porque são ângulos complementares, né? Que é 2,6 vezes 10 a menos 3. Pois bem, pessoal, obviamente nós vamos utilizar aqui os conhecimentos que temos de seno e cosseno para achar o valor solicitado, que é o ds. Mas para achar o ds, que se você observar é a hipotenusa do triângulo retângulo ali formado, eu tinha que saber a medida do dl, que é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Como é que eu faço para achar o dl? Pelas informações que nós temos na questão, eu posso dizer a mesma coisa que nós dizemos numa das questões anteriores. Eu vou dizer que o ΔS é igual a V vezes ΔT. O ΔS, nesse caso, vai ser o dl, né? Igual a V, que é a velocidade, que é 3 vezes 10 a oitava, como vocês viram nos dados da questão, e vezes o tempo foi dado aqui no enunciado da questão, é 1,3 segundos. Multiplicando 3 por 1,3, vai dar 3,9, mantém a potência de 10, então 10 a oitava metros, né? 3,9 vezes 10 a oitava metros. Agora que você já sabe a medida do dl, que é o cateto adjacente, nós vamos poder achar a hipotenusa aplicando a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente com a hipotenusa, ou seja, é o cosseno. Cosseno de 89,95 é igual a dl sobre ds. Vamos fazer as substituições. O cosseno de 89,95 é 2,6 vezes 10 a menos 3. O dl, nós achamos agora há pouco, é 3,9 vezes 10 a oitava, e o ds é o item que nós queremos descobrir. Bom, aqui nós faríamos meios por extremos e depois isolaríamos o ds. A gente pode fazer isso de forma mais rápida, apenas trocando a posição do 2,6 com ds. Olha como vai ficar. ds vai ser igual a 3,9 vezes 10 a oitava, foi mantido no numerador, sobre 2,6 vezes 10 a menos 3, passou dividido, né? Efetuando a divisão do 3,9 por 2,6, vai dar 1,5. É só dividir 3,9 por 2,6, dá 1,5. E está aqui a divisão de potências de 10, que surpreende alguns alunos. Na divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, vai ser o primeiro expoente menos o segundo. O primeiro expoente é 8, menos o segundo, que é menos 3. Então, tem o menos da subtração e tem o menos do menos 3. Aí, menos por menos vai dar mais. Então, 8 mais 3, 11. Alguns alunos desatentos diriam que daria 10 elevado a 5. Mas tomem cuidado para não cair nessa, tá? Então, essa é a distância do Sol, né? 1,5 vezes 10 a 11 em metros. Se preferir, você pode colocar em quilômetros, e em quilômetros vai dar 150 milhões de quilômetros. Para chegar a esse número aqui, basta desfazer a potência de 10, deslocando a vírgula 11 casas para o lado direito, e depois transforma-se os metros em quilômetros, basta dividir por 1000, ou simplesmente cortar 3 zeros, vai obter esse resultado aqui. Ok? Agora vamos à questão 8. Uma fonte de luz monocromática pontiforme ilumina um disco e projeta sua sombra em uma parede. Considere o diâmetro do disco muito maior que o diâmetro de onda da luz. O disco está a uma distância de 1 metro da parede e sua sombra tem um perímetro perfeitamente circular, com área 4 vezes a área do disco. Nessas condições, determine a distância entre a fonte de luz e a parede. Pessoal, nós temos uma informação aí que é totalmente matemática, né?
Então, a gente precisa tomar cuidado para não deixar passar despercebido. Nós temos a informação de que a área da sombra é 4 vezes maior que a área do disco. Nós aprendemos na proporcionalidade, lá em matemática do 9º ano, que no caso aí das áreas, por serem medidas quadradas, né, nós chegamos à conclusão de que a área é proporcional ao quadrado do diâmetro do círculo. Se ela é proporcional ao quadrado do diâmetro, quando a gente associa só os diâmetros entre si, tiramos a raiz quadrada de 4, porque ele disse 4 vezes maior. Isso quer dizer que o diâmetro da sombra vai ser 2 vezes o diâmetro do disco. Repito, o 2 veio da raiz quadrada de 4. 4 vezes, aí você tira a raiz quadrada, dá 2. Ok? Pronto, com essa informação, nós vamos utilizar uma razãozinha, uma proporção, na verdade, né? Vamos relacionar. Ó, a distância da fonte de luz até a parede está para a distância do disco até a parede, ok? O diâmetro da sombra está para o diâmetro do disco. Observe que os denominadores, né, associa disco e disco. Observe, ó, distância do disco e diâmetro do disco. E os numeradores associam as sombras. Ó. A distância da fonte de luz até a parede, que é onde vai estar projetada a sombra, e o disco da sombra, o diâmetro da sombra. Beleza, pessoal? Agora só precisamos fazer algumas substituições. O DFP é o que a gente quer descobrir, então não sei quanto vale. O DDP, que é a distância do disco até a parede, a questão nos deu essa informação, é 1 metro, então coloquei 1 aqui. O DS nós vimos na relação acima, que é igual a 2DD. Então foi o que eu fiz aqui. Peguei o DS e coloquei 2 vezes DD para poder cancelar um com o outro. Porque agora nós temos DD, distância, ou melhor, diâmetro do disco, e o diâmetro do disco também embaixo, então eu posso cortar um com o outro, né? Corto, e aí a expressão ficou bem simples. Eu vou aplicar agora meios por extremos. 1 vezes DFP vai dar DFP, e 1 vezes 2 dá 2. Portanto, chegamos facilmente à conclusão de que a distância da fonte de luz até a parede é de 2 metros. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para a próxima questão. Caso não tenha entendido, vocês podem parar o vídeo, voltar, rever a explicação, e se a dúvida persistir, você pode trazer para a gente na próxima aula, tá certo? A questão 9 diz o seguinte: um professor de física construiu uma câmara escura de 15 centímetros de comprimento. Esse comprimento aí da câmara escura vai corresponder ao D' daquela fórmula que nós já conhecemos, tá? Para realizar um experimento sobre o princípio de propagação retilínea da luz. Com esse dispositivo, ele conseguiu focalizar perfeitamente uma árvore distante, 3 metros, do orifício de sua câmera. Essa árvore vai ser o objeto, tá? Sabendo-se que a altura da projeção da árvore no anteparo da câmara escura foi de 10 centímetros, então essa é a altura da projeção da árvore, ou seja, é a altura da imagem, é o I da nossa fórmula. A altura da árvore em metros era de, então a questão quer saber qual é a altura da árvore em metros. Pois bem, para resolver essa questão, nós vamos usar a fórmula que nós aprendemos no assunto, né? Antes, retirando os dados, a questão é o P' é 15 centímetros, que é justamente o comprimento da câmara, né? O P é 3 metros, que é a distância no caso aqui da fonte de luz, né? Deixa-me ver, da árvore também, né? No caso, a luz refletida da árvore, isso mesmo. Então, o P é a distância da árvore, o I, que é a altura da imagem, é de 10 centímetros. Utilizando a fórmula que a gente já conhece, I sobre O igual a P' sobre P, onde nós temos 4 valores, né, 4 variáveis, e 3 são conhecidos, então a gente acha o outro com facilidade. Gostaria de chamar a atenção de vocês com relação às unidades de medida. Observe que nós temos centímetros e metros e centímetros. Será que eu vou ter que transformar? Normalmente, o ideal é transformar, porque evita qualquer confusão. Só que quando você tem uma proporção como essa, se as variáveis que estão na mesma vertical ou na mesma horizontal estiverem na mesma unidade de medida,
aí não tem problema, não vai haver necessidade de transformar. Repetindo, as variáveis que estão na mesma vertical, no caso, ó, numerador com denominador, né? Numerador com denominador, ou na mesma horizontal, aí os dois numeradores e os dois denominadores. Se estiverem na mesma unidade de medida, não tem problema. Se você observar, ó, substituindo essas unidades aqui, vai dar tudo certo. Porque o I e o P' foram dados em centímetros. Então, na mesma horizontal, nós estamos centímetro com centímetro. E o P foi dado em metros e o O é solicitado em metros. Portanto, metro com metro. Ó, centímetro com centímetro no numerador, metro com metro no denominador. E isso faz com que não seja necessário transformar as unidades de medida. Se transformar, também vai dar certo. Só que nesse caso, transformando, a conta vai ficar um pouquinho maior. Vou aplicar meios por extremos agora. 15 vezes O dá 15O e 3 vezes 10 dá 30. Isolando-se o O, passa o 15 que está multiplicando, vai dividindo, então vai ficar 30 dividido por 15, que dá 2 metros. Alternativa correta, alternativa D. Observe um pouco. Havendo dúvida, podem voltar ao vídeo, rever a explicação. Permanecendo, a gente tira na próxima aula. Vamos agora à questão número 10, que diz o seguinte. O Medical Center, edifício do bairro Renascença, em São Luís, quando iluminado pelos raios solares, projeta uma sombra de 54 metros de comprimento. Simultaneamente, um poste de 2,5 metros de altura, que está ao lado do edifício, projeta uma sombra de 3 metros de comprimento. Determine a altura do edifício. Pessoal, tente visualizar a situação. Veja só, a altura do edifício, a sombra projetada por ele e o raio de sol que tangencia o edifício formam um triângulo retângulo. O mesmo acontece com o poste. Como essas sombras são feitas, são produzidas ou são projetadas na mesma hora, no mesmo instante, esses dois triângulos formados são semelhantes. E nós aprendemos, quando estudamos semelhança de triângulo lá em matemática, do nono ano, veja que a matemática do nono ano está sendo muito útil para a gente aqui, né? Quando nós estudamos, a gente viu que na semelhança de triângulos, triângulos semelhantes têm os seus lados proporcionais. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou dizer que a altura do edifício está para a sombra do edifício. Eu chamei a altura do edifício de H maiúsculo e a sombra do edifício de S maiúsculo. Assim como a altura do poste, que eu chamei de H minúsculo, está para a sombra do poste. Se você seguir esse padrão aqui, você vai achar a resposta com facilidade. Vai servir para todas as outras questões. A altura do edifício é o que eu quero descobrir. Já a sombra do edifício foi fornecida na questão 54 metros. A altura do poste também a questão nos forneceu, é 2,5 metros. E a sombra do poste é 3 metros. Só fazendo as substituições, como já foram feitas, só nos resta agora multiplicar meios por extremos. Multiplicando 3 por H dá 3H, e 54 vezes 2,5 vai dar 135. Nosso próximo passo agora é isolar o H. Isolando o H, nós teremos 135 dividido por 3. Ao realizar essa divisão, encontramos 45 metros. Portanto, a altura do edifício é de 45 metros. Beleza, pessoal? Agora nós vamos para a nossa última questão de hoje. Veja só. A figura a seguir, evidentemente fora de escala, porque estamos falando de distância da Lua e do Sol, né? Não tem como colocar na escala correta, numa tela pequena como essa, mostra o ponto O, em que está o olho de um observador na Terra, olhando o eclipse solar total. Isto é, aquele no qual a Lua impede toda a luz do Sol de chegar ao observador. Item A. Para que o eclipse seja anelar, ou seja, em forma de anel, né? Isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, ela deve estar mais próxima ou mais afastada do observador do que na situação da figura. Justifique sua resposta com palavras ou com um desenho.
Já o item B diz, sabendo que o raio do Sol é 0,7 vezes 10 a sexta quilômetros, o da Lua 1,75 vezes 10 ao cubo quilômetros, e que a distância entre o centro do Sol e o observador na Terra é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros, calcule a distância D entre o observador e o centro da Lua, para a qual ocorre o eclipse total indicado na figura. Pois bem, vamos passar para a tela seguinte para ficar mais fácil de compreendermos. A questão quer saber no item A, para que o observador veja o Sol de forma anelar, o que é que deve acontecer com a Lua? Deve se aproximar do observador ou deve se afastar do observador? Pessoal, use a imaginação agora para visualizar que se nós aproximarmos a Lua do observador, esses raios tangentes aqui, né? Tangentes à Lua, vão se abrir mais. Se abrindo mais, não vai ser possível enxergar o Sol, ok? Agora, se nós aproximarmos, veja agora a nova configuração da figura. Se nós aproximarmos a Lua do Sol, ou seja, afastar do observador, à medida que a Lua se afasta do observador, vai dando a possibilidade do observador ver um pedacinho do Sol, somente na periferia, no contorno. E aí dá aquela sensação de ser a forma de um anel, a forma anelar. Portanto, a Lua deve se afastar da Terra de modo que os raios emitidos pelo Sol dentro dos ângulos AOA' e BOB', ok? Verifiquem lá que ângulos são esses, né? São esses ângulos aqui, ok? Indicados na figura a seguir, atinjam o ponto O, enquanto os raios emitidos dentro do ângulo A'OB continuem bloqueados pela Lua. Bom, como a questão pediu apenas para justificarmos por meio de um desenho, o desenho já está feito. Agora vamos para o item B. Pessoal, pelo item B, vai ser mais claro a gente formar a figura desse jeito aqui, para usarmos mais uma vez a semelhança dos triângulos, tá? Temos aqui o observador, né? Temos aqui um dos raios de luz representado tangenciando a Lua e a Terra, e nós temos esse outro aqui, que é o que passa pelo centro da Lua e vai em direção ao centro da Terra. Bom, utilizando a semelhança de triângulo, mais uma vez, eu vou dizer que esse lado aqui, ó, RS, do triângulo grande, observe que são dois triângulos, o grande e um pequeno, e eles estão na mesma posição. Portanto, quem está com a posição correspondente a RS no triângulo pequeno é RL. Por isso a gente faz RS, raio do Sol, está para RL, raio da Lua. Na sequência, vamos dizer agora que esse lado aqui, ó, a base do triângulo grande, que é a distância de S até O, é a base do triângulo grande, está para a base do triângulo pequeno. É um lado em relação ao seu correspondente. A base do triângulo pequeno é LO. LO é o D, né? D, a distância de L até O, ok? Bom, agora que foi armado corretamente, vamos só fazer as devidas substituições. O RS foi dado na questão, é o raio do Sol, é 0,7 vezes 10 a sexta. O RL também foi dado na questão, é o raio da Lua, é 1,75 vezes 10 a sexta. O DSO, que é a distância do Sol até o ponto O, né? O que é que vai dar? Pelo que nós vimos na questão, é 150 vezes 10 a sexta. E o DLO, que é a distância da Lua até o ponto O, o ponto observador, é o item que queremos descobrir. Tá, pessoal? Veja bem, observe que eu tenho aqui o 10 elevado a sexta e o 10 elevado a sexta, né, numa mesma horizontal. Então, eu posso cancelar um com o outro, né, para a expressão diminuir um pouco. Próximo passo agora é aplicarmos meios por extremos. 0,7 vezes DLO dá 0,7 DLO. Eu estou dizendo 0,7 porque esse zero aqui do 70 não tem nenhum valor, né? Então é só 0,7 mesmo. E 1,75 vezes 10 vai dar 262,5 vezes 10 ao cubo, ok? Então, isolando o DLO,
passa o 0,7 que está multiplicando para o outro lado, vai ficar 262,5 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,7. Então, fazendo a divisão, vai dar 375, mantém a potência de 10, ó, dividir 262,5 por 0,7, dá 3,75. Mantemos a potência de 10, dá 10 ao cubo. Bom, essa resposta já poderia ser uma resposta, mas como é comum se ter as alternativas na notação científica, apesar dessa questão não ter alternativa, mas se tivesse, estaria, vamos passar para a notação científica. A vírgula tem que ficar entre o 3 e o 7, né? Então, passando a vírgula para entre o 3 e o 7, aí vai ficar 3,75. Como a vírgula deslocou duas casas, vamos compensar 2 no expoente. Como o expoente era 3, coloco mais 2, dá 5. Então, 3,75 vezes 10 a quinta quilômetros. Sem dúvida, essa foi a questão um pouco mais aprofundada, mas no geral as questões não foram difíceis. Esse assunto é um assunto muito bacana, né, pessoal? Agora eu vou pedir para que vocês, estamos encerrando a nossa aula, então vocês peguem o link que vai ser postado e tentem fazer essa atividade, né, até a próxima aula, ok? É uma atividade simples e dá para vocês fazerem tranquilamente. Então, já sabem, né? Tomem cuidado, fiquem em casa sempre que puderem, só saiam se realmente for necessário. E que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe também a família de cada um de vocês. Ok, pessoal?